Olá, boa noite. Aqui do canal Tio Sem Mente, meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura hoje de agradecimento. Dia 9 o canal fez 1 ano, é um bebê, né? E queria agradecer vocês que estão aqui, que se identificam com a minha leitura, sobre os feedbacks, tenho retornos maravilhosos de vocês, as leituras particulares que eu tenho feito, trocas incríveis com clientes maravilhosas, mulheres de muita força e principalmente querendo enxergar o mundo, né, com um olhar mais leve, menos ferido, e mais, vamos dizer assim, com conhecimento de que vieram aqui para ser feliz, né? Então, quando eu tenho esse entendimento, eu deixo de levar fardos pesados. E o meu intuito com esse canal é levar você, até você, pessoa, mulher, quem estiver aqui, quem se identificar com isso, e com essa forma que eu trago a leitura, muito mais no viés terapêutico do que adivinhatório. Seja bem-vindo e agradeço você imensamente que está aqui sempre comigo, nessas trocas maravilhosas. Eu aprendo tanto quanto vocês. E hoje eu vim trazer uma leitura amorosa, separada para quem está com amor afastado, para quem quer saber sobre o novo amor e para quem está numa relação, seja ela algo recente ou algum tempo, né, de algum tempo. Hoje eu vou trazer aqui uma carta do tarô pra gente ver qual é a energia desse casal. Vou começar agora por quem tá afastado. Informação, uma carta pra gente saber a energia desse casal que tá afastado. Aqui sai a carta Cavaleiro de Copas, como se aqui tivesse esse movimento de amor, né? Apesar do afastamento, há a vontade de um envolvimento, de uma ação na direção, né, de quem se ama. Só que uma coisa que sempre me chama a atenção é esse homem, né, que está todo vestido com essa armadura, somente o rosto de fora. O tanto que esse homem ainda não se coloca vulnerável, né, ainda não está indo entregar essa copa totalmente despido, né, das suas máscaras, ainda tem talvez o entendimento do amor. E aí uma coisa que eu fico pensando talvez o afastamento e essa conexão de vocês fale inclusive sobre isso, essa dificuldade que o outro tem de se entregar, de se colocar vulnerável. E às vezes é esse o motivo do afastamento, né? O outro não se coloca vulnerável, né? Então essa é a energia desse afastamento. Cavaleiro também traz uma energia de alguém mais imaturo, então pode ser que a gente esteja falando aqui de uma relação que tem uma diferença, né? Uma pessoa mais madura que a outra. E aqui não tem a ver com a idade, porque tem gente que só envelhece, não amadurece. Então aqui fala de uma pessoa que pode ter mais de 40, 45, e no entanto tem um ar jovial e também ainda se coloca aprendendo sobre essas informações de amor, né? Vou tirar aqui uma carta do Oráculo Rorô, primeira vez que sai essa carta. Aqui é o próprio oráculo. Aqui é como se fosse a carta que traz essa mulher, ou seja, algo trabalhado na energia feminina, que é a energia mais receptiva, a energia mais que nutre a relação. Com esse olho aqui, que me lembra muito o terceiro olho, só que está no meio do peito dela, como esse chakra que fosse trabalhado, né? Onde ela consegue perceber as coisas, onde ela consegue ver, ter uma clareza, como se estivesse recebendo respostas por aqui, né? Mas muito conectada à espiritualidade. Então aqui de um outro lado eu tenho um Cavaleiro de Copas que ainda não se coloca, né, de uma forma tão clara. Há do outro lado uma pessoa mais madura, mais entregue, mais voltada também à sua energia espiritual, né? Aqui, independente de gênero, né, uma pessoa mais na energia yang, que vai fazer esse movimento, que talvez tenha sido a pessoa que não se colocou vulnerável, e do outro lado uma mulher mais espiritual, uma energia mais feminina, que está mais vinculada, né, a esses assuntos espirituais. É como se de um lado tivéssemos alguém até um pouco racional aqui, por conta dessa armadura, apesar de ser um Cavaleiro de Copas. E Cavaleiro de Copas traz essa energia, né, de alguém que tem essa vontade de fazer esse movimento, né, nesse assunto de romance, de afeto, mas no entanto ainda é algo inicial, né? Esse cavaleiro também fala sobre uma ideia que essa pessoa quer ter, como se fosse fazer uma proposta, e aí essa outra pessoa mais madura vai avaliar
Então é como se isso tivesse aqui nas mãos, né, de uma das pessoas. Claro, uma faz um movimento e a outra aceita. Sai aqui a carta 5 de paus, aqui mostrando que há um conflito, né, e talvez por isso o afastamento. Então nesse momento a energia de conflito, de algum desequilíbrio nessa relação, do lado dessa pessoa mais imatura que quer trazer a mensagem de amor, e do outro ao eremita. Então essa pessoa mais vinculada à espiritualidade agora se encontra em silêncio, como se essa pessoa tivesse, né, essa mais espiritualizada, tivesse descoberto a importância e o poder de silenciar, a importância e o poder de estar conectado à espiritualidade, talvez entender que esse passo seja ficar na observação e manter o silêncio. Porque esse silêncio e essa forma diferente de se relacionar está fazendo com que esse cavaleiro que estava em conflito se movimente. Então aqui é uma energia de alguém que, apesar de fechado, que apesar de fazer o movimento, não está totalmente aberto, enquanto dentro dessa pessoa há um conflito. Do outro lado, uma mulher ou uma energia mais espiritualizada de alguém que silencia, sabendo que o poder nem sempre está em falar, né? Vou tirar aqui 4 cartas do Lenormand. Estou me curando de uma virose, então minha voz está um pouco mais fanha, mas dá para fazer a leitura. E eu quis vir aqui nessa forma de carinho com vocês, de agradecer a vocês estarem aqui e poder me verem um pouquinho e eu poder, né, tá trocando essa energia com vocês. Vou tirar 4 cartas, vou tirar 2 para cada energia, como se fosse 2 cartas para cada lado. A primeira energia, a raposa e a âncora. Aqui a energia desse cavaleiro, né, fala de alguém que quer trazer um enraizamento, né, algo mais firme, né, quando a gente pensa no barco ancorando, eu vou parar ali, né, eu vou, né, vamos dizer assim, permanecer naquele cais por algum tempo, mas também me fala de algo parado, de algo que, né, quando a gente fala assim, nossa, a pessoa é uma âncora, como se a pessoa não avançasse. Então aqui me vem que nesse momento a pessoa, apesar de querer levar algo sólido, essa pessoa ainda está parada, observando. Então esse cavaleiro, apesar de desejar esse movimento, talvez não esteja, né, na velocidade que talvez a outra parte queira, porque há uma observação e há uma paradez, tá, nesse momento. 2 cartas para o outro lado, dessa pessoa mais conectada à espiritualidade, mas que está no modo eremita, porque sabe agora que o poder às vezes é o próprio silêncio. 2 cartas, a carta da cegonha e a carta do coração. Aqui me parece que esse silêncio do eremita, que essa pessoa mais conectada à espiritualidade está trazendo de energia, vai trazer o amor, vai trazer uma novidade, né, no amor. Então esse cavaleiro realmente vai fazer o movimento, mas não talvez por conta do que ele deseja, por conta do que ele está vendo. Essa pessoa, olha que interessante, essa pessoa observa essa outra em silêncio. E isso é uma incógnita, talvez não, pode ser que não tenha sido a energia dessa relação antes. E agora essa outra pessoa está sentindo que há amor, que há, né, a saudade nesse afastamento. E por conta desse amor vai haver algo novo nessa relação, né? Vai ser trazido por uma comunicação talvez inicial e por esse movimento, né, de algo novo, de algo que se movimenta. E muito isso, olha que interessante, a gente fala muito aqui no canal sobre a cura. A cura, principalmente nesses encontros de alma, nesses encontros mais profundos que são aqueles que nos trazem muito ensinamento. A cura do outro lado, do lado que está conectado à espiritualidade, há um movimento de compreender que eu preciso cuidar da minha vida, da minha energia, enquanto essa coisa não se movimenta, né, essa outra pessoa, enquanto está tendo afastamento, porque é nesse silêncio que algo vai se revelar. Seja no movimento contrário, ou seja, você perceber que não há movimento, ou seja, o outro realmente não tem interesse em permanecer, ou o movimento contrário, que a pessoa quer sim manifestar algo no amor com você. Por quê? Porque o afastamento trouxe a saudade, o afastamento trouxe
o vazio que esse investimento tinha nessa conexão. Talvez esse lado mais maduro, por perceber a imaturidade desse outro lado, fazia um movimento. E esse movimento também trazia um certo conforto, né, a essa pessoa um pouco mais imatura, que agora quer trazer a carta de amor, porque houve silêncio desse outro lado. Então esse foi o aprendizado da pessoa conectada à espiritualidade, de entender que no silêncio tudo se revela. Ou a pessoa vai mostrar que de fato não tem interesse, porque a conexão vai acabar, ou de fato essa pessoa se movimentando. Então aqui para mim o movimento veio dessa cura. Essa pessoa conectada à espiritualidade, talvez estejamos falando aqui da energia feminina, ela trabalhou em si esse entendimento vindo dos guias e mentores para permanecer nesse silêncio e cuidar da sua própria vida, deixando que o outro, né, pudesse lidar com os próprios conflitos e fizesse um movimento quando tivesse, né, talvez essas coisas mais resolvidas dentro dessa pessoa, né? Então essa pessoa ficava em silêncio, mas ela estava observando, ela só não estava tomando ação. E por conta de essa outra pessoa mais ligada à espiritualidade, agora essa pessoa atrai o amor e o início. Por quê? Porque ela entendeu que o poder dela estava no silêncio. Ela entendeu que o poder dela era atrativo em forma de energia e não de ficar ali dizendo, né, eu tô aqui, olha, me enxerga, né? Então foi um poder que essa pessoa adquiriu, essa mais madura na relação, de compreender que nem sempre estar ali, né, mantendo aquela energia em movimento era seu papel. Seu papel era cuidar da própria energia, deixando que o outro, né, pudesse então fazer o movimento quando, né, tivesse curado e resolvido dos próprios conflitos. Eu vou tirar aqui mais uma carta. Eu vou fazer a pergunta. Eu anotei algumas perguntas aqui importantes. Qual padrão afetivo essa relação toca em mim, né? Então vamos ver dos dois lados qual padrão afetivo toca na primeira pessoa, no Cavaleiro de Copas. Sabe que energia, os portões do inferno. Olha que interessante. Essa pessoa que está em conflito, ela está ou esteve lidando com uma sensação de que estava no portão do inferno, né? Tipo, tô passando por situações muito difíceis, desafiadoras, e esses são meus conflitos. Eu não posso agora, eu não tenho tempo agora para me dedicar a essa relação. Por isso essa pessoa vem se movimentando, vamos dizer assim, diretamente da batalha, né? Porque ela vem com a armadura para fazer um movimento. Aqui ela entendeu que a vida não vai ficar mais simples para ela poder fazer um movimento. A vida, ela é uma luta constante, porque estamos aqui sendo desafiados nas nossas feridas, dificuldades. Então, vamos fazer o quê? Não ter uma relação porque a vida é difícil? A vida não vai melhorar. O que vai fazer é, se eu mantiver uma relação gostosa e saudável, eu, além de ficar mais motivado, a gente diz, né, juntos somos mais fortes. Então aqui você vai juntar energia com alguém que gosta de você e que vai te dar a mão para falar, olha, você não está sozinho. Então não é esperar que a vida fique mais fácil, é fazer o movimento que precisa fazer, porque há um chamado do coração, amor entre essas pessoas. Isso aqui não é só do lado da pessoa que está evoluída, com ligação direta à espiritualidade, há amor entre as pessoas, por isso vai haver um início. Só que essa cura, de um lado estava em manter o silêncio, cuidando da própria energia, e do outro resolvendo os conflitos que são parte da vida dela. E uma coisa que me veio aqui é, às vezes, essa pessoa, por estar em conflito, desse outro lado, a espiritualidade afastou essa pessoa dessa, porque esses conflitos poderiam respingar na vida dessa pessoa. E aí os guias e mentores dessa pessoa conectada à espiritualidade afastou essa pessoa por conta de que ela não merecia passar por isso agora. Esses conflitos são seus. Cuide deles para você se colocar numa relação. Aí uma carta sobre os padrões afetivos dessa pessoa que se manteve em silêncio. Aqui, muito desse eremita veio, tá vendo? Ambas as pessoas estão aqui sozinhas. Então aqui houve um avanço, né, desse momento para esse, de entender que esse fracasso, o fracasso dessa relação não está nas suas mãos. O fracasso da relação acontece porque você precisa sair dessa caixinha
precisa se colocar num ambiente diferente, porque você não precisa estar apertado. Aqui, inclusive, uma das lições da espiritualidade foi você entender a sua potência, o seu poder. Então, nada que o outro não esteja fazendo não está vinculado a você, ao seu amor. O que o outro faz tem a ver com os próprios conflitos, com a vida que escolheu levar. E você precisou, né, uma das curas nesse silêncio que você fez foi cuidar aqui quase de uma criança ferida, né, que estava aqui envolta às emoções e, no entanto, se sentindo fracassada. Só que não há fracasso na relação de um lado só. Se existem duas pessoas e é um fracasso no meio dessas pessoas, todo mundo perde. Então aqui foi entender, de um lado, que eu preciso manter a minha energia, os meus projetos de vida, o foco naquilo que é importante, que eu consigo realizar, e deixando que o outro pudesse cuidar dos seus próprios conflitos, da sua energia, porque isso aqui não podia entrar nessa relação. Isso aqui era parte das escolhas, né, do caminho que essa pessoa escolheu trilhar. E aí ele precisava, vou chamar ele como se fosse o outro, né? Essa outra pessoa ia cuidar dos conflitos e essa cuidar da própria vida, para que quando chegasse o momento adequado, a espiritualidade iria então colocá-los no caminho do outro. Então aqui houve um trabalho muito grande nas emoções dessa pessoa aqui, ele está aqui é como se fosse uma outra dimensão no meio da água, né? Como se tivesse sendo possibilitada essa pessoa a muitas curas. Só que aqui me parece camadas, né? Então cura em muitas camadas, não só agora dessa vida, às vezes até de vidas passadas. E aí esses padrões que nós vimos aqui, né? Uma de se manter em silêncio e outra de cuidar dos próprios conflitos. Talvez essa pessoa que estava cuidando do conflito, né? Desse cavaleiro de copas que aparece aqui, com essas situações para resolver, vamos dizer assim, esse era o padrão afetivo. Essa pessoa talvez achasse que o amor ia resolver tudo. E aí, né, o Cavaleiro de Copas fala de amor e de romance, mas, no entanto, cheio de problema. E aqui a espiritualidade, né, veio, de alguma forma, intervir nessa pessoa aqui, nessa história, nessa relação, para que essa pessoa se mantivesse em silêncio, cuidando da própria vida, porque assim que ela iria atrair algo novo no amor, tá? Houve lá e sempre há cura dos dois lados. A gente às vezes acredita que está numa dinâmica onde o outro lado é que é o conflito. Nós somos o alecrim dourado e o outro é o conflito. E quando a gente começa a sair dessa caixinha, que é o intuito do meu canal, de fazermos as perguntas certas, por que eu estou numa relação que me parece desequilibrada se eu estou equilibrado? E eu começo a ver, será que eu estou tão equilibrado assim? Porque quando eu estou de boa e estou bem comigo mesma, a situação errada ela até chega, mas ela não permanece. Então, se permanece, de alguma forma eu alimento esse lado conflitivo. Então aqui o padrão dessas pessoas era uma de não querer salvar a relação. Eu sou mais madura, eu sou ligada à espiritualidade, eu vou então ajudar essa pessoa. Não era o seu papel. Seu papel era cuidar de você, era ir curando as suas próprias camadas. Uma delas, inclusive, era não ficar numa relação que não está equilibrada. Se o outro está lá resolvendo o conflito, é problema do outro. E isso não é egoísmo. Isso é deixar que cada um tenha a sua vida. Porque quando entrarmos numa relação que vai se encaixar, eu preciso entender que, apesar de estar numa relação, eu vou ter a minha vida ainda preservada, aquilo que me cabe. Então é como se duas pessoas saudáveis, cada uma vai vir para essa relação com um pacote de vida, de história, de experiências. Eu preciso lidar com essas escolhas. Se eu tenho filho, tenho marido, tenho ex-marido, tudo isso é o meu pacote. E eu vou juntar com outra pessoa que tem um pacote dela. E eu sou responsável pelo meu pacote. Apesar de misturarmos nossa vida, de desejarmos estar juntos numa relação, cada um vai cuidar dessa sua própria história para que juntos possamos cuidar da nossa história, dessa terceira história que se cria, né, quando duas pessoas se unem. Então, eu vou continuar a ter minha vida, ter meu trabalho, ter meus projetos, ter a minha família, meus amigos. É importante manter essa individualidade. Essa fusão que as pessoas falam não é saudável. Porque quando eu me fundo, eu quero cuidar do filho do outro, quero cuidar da mãe do outro, não é meu papel. Eu posso servir de auxílio, eu estou aqui para te ajudar. Temos que passar uma noite lá no hospital com seu pai, a gente pode ir. Isso é estar auxiliando, mas não é o seu papel.
Se você estiver cansado, estiver numa reunião, tiver que estar com seu filho, você vai resolver isso e o outro vai lá cuidar da família, você entende? E aí tá todo mundo feliz cuidando dos seus dilemas, mas escolheram dividir uma vida juntos. Isso é algo saudável, né? Então o que essa experiência tem convidado vocês a entenderem, a compreenderem nessa relação? Então o que essa experiência, agora vai ser uma carta para o casal, né? O que essa experiência tem convidado vocês a compreender nessa relação, nessa dinâmica entre vocês? Vou tirar uma carta para o casal. Aqui sai a carta da árvore, que me fala, inclusive, que vocês estão corando padrões familiares, né? Às vezes eu venho de uma linhagem feminina, por exemplo, de pessoas que foram abandonadas pelos maridos. Então eu venho curar essa minha necessidade, né? Essas várias camadas que eu tinha para curar, entendendo que eu também preciso estar só, cuidando da minha vida, mas não porque eu tenho um padrão familiar, porque agora eu sei também estar bem sozinha, e quando eu sei estar bem sozinha, eu também sei estar bem com o outro. Agora eu entendo que ninguém veio me salvar, que me cabe esse papel de escolher, ter boas escolhas com a minha vida, para que alguém possa estar na minha vida com alguém que também saiba fazer boas escolhas, e não porque a relação vai me salvar. Então aqui houve uma cura desse entendimento de que tudo bem que a minha bisavó foi abandonada, minha avó também, minha mãe também, mas eu não. Eu vim aqui me curar para estar numa relação e saber que eu sou merecedora, mas não de entrar numa relação que tem conflito porque eu vou salvar o outro. Não, isso aqui quem vai cuidar é o outro. Eu vou cuidar de mim, daquilo que me aparece, daquilo que me machuca. Por que a ausência dessa pessoa me machuca? Por que essa resposta atravessada da pessoa me machuca? Eu vou começar a compreender e me livrar desses padrões, agradecendo a tudo que os ancestrais, na verdade, trouxe para que você compreendesse, mas não é para carregar, é para compreender e curar, deixando que cada um, né, é como se eu falasse assim, poxa, obrigada por tudo que vocês me trouxeram, mas agora eu deixo as dores para trás, porque agora eu sei que eu mereço e que eu trabalhei em mim para ter uma relação saudável. Então eu deixo tudo para trás de dor, porque agora eu não vou levar mais esse fardo. Então isso foi um aprendizado entre vocês. Da outra parte, essa pessoa que se colocava em conflitos e talvez achasse que relações amorosas iriam curar, era um padrão familiar dessa pessoa. Então quando eu me curo, eu fico em paz, entendendo que se o outro voltar, que se o outro curar os conflitos e fizer o movimento, eu estou feliz. Mas se o outro quiser continuar observando e parado, sem tomar ação, eu também vou estar feliz. Sabe por quê? Eu entendi que eu não sou mais responsável por essa ação. Não me cabe controlar isso, porque eu me curei. Então se essa pessoa vier, eu estou feliz. Se ela não vier, eu vou encontrar outra pessoa que esteja disposta ou disposto a fazer, né, a construir essa relação comigo. Então eu saio de uma ferida de querer mostrar para o outro o meu valor, porque eu já sei o meu valor, e esse valor não está ligado a se o outro está comigo ou não. Mas eu curei em mim a necessidade de ter controle sobre isso. Então aqui, né, agora a mensagem é para você, para que está aqui nesse vídeo. Você fez uma cura grande de entender que se o outro está parado, não é seu papel fazer essa pessoa se movimentar. De pegar a pessoa pela mão e falar, vem aqui que eu quero ter uma relação com você. Não. É você entender que o seu valor, que as suas curas e que esse poder que agora você tem de manifestar o amor, o que você quiser, ele vem de você. Ele vem dessa cura de você saber desse poder e saber que se essa pessoa não vier curada, outra pessoa vai vir. Então, se antes eu estava feliz somente com a ideia de que só serve essa pessoa para eu ser feliz, agora se liberta disso porque você curou um padrão, né? E aí você deixa que essa pessoa vai fazendo suas curas, vai lidando com esses conflitos, vai lidando, né, com essa árvore saiu para os dois, né? Lidando com essas questões familiares que não são um trabalho seu. Isso é muito importante você entender nessa leitura, né? O afastamento se deu para que ambas as pessoas pudessem se curar, tá? E à medida que vocês se curam, vocês se tornam magneticamente atraídos um ao outro. Porque a cura, às vezes, eu achando que tá com outro, tá em mim. Em saber que eu não tô aqui para curar ninguém. Eu tô aqui para me curar, para fazer boas escolhas na minha vida, né? Então eu vou tirar uma carta aqui de mensagem final para esse casal que tá afastado, que tá se curando, que cada um tá lidando com seus próprios dilemas. Uma carta final aqui para esse casal.
saiu o progresso. Olha que interessante, tudo a ver com o que a gente falou, né? Aqui tem uma pessoa sozinha nesse barco, como se ela soubesse que ela pode ir para qualquer extremidade desse rio e, no entanto, ela vai ser feliz. Não há um caminho certo para você ser feliz. Não é só com uma pessoa, não é só numa situação. Quando você está curado, você pode fazer escolhas. Isso aqui foi determinante para você entender. Aqui fala assim: a cada dia, à medida que reconheço o divino em mim, progrido mais no meu caminho espiritual. Hoje eu respeito as minhas necessidades. Olha isso. Eu respeito aqui a minha dor de estar sozinho e de não colocar isso no outro, de eu me curar. Então eu entendo que o progresso está nessa relação, porque eu entendi que a relação me trouxe um aprendizado. Foi um grande espelho bem na minha frente para falar: caramba, era isso que eu preciso curar. A minha cura não está em deixar o outro querendo estar comigo. Imagina, eu estava vendo esses dias, acho que foi um vídeo falando assim: imagina você querendo vender um carro, o outro não quer comprar um carro. Além de outro não querer comprar um carro, eu estou tentando vender o meu carro e que ele compre naquele momento que eu quero vender. Então, são muitos desejos de uma pessoa que não está ali disponível. E quando você entende isso, você cura tudo. Você cura em você e cura em toda, né, a tua linhagem ancestral. Então, esse progresso, você entende que parte dessa união, se ela vai terminar em romance, parece. Aqui fala de amor e fala de algo novo entre vocês, no movimento feito pelo Cavaleiro de Copas. Mas aqui a cura houve em você entender que a sua missão aqui era se curar, não era ter uma relação. A relação é a cereja no bolo. Mas você entendeu que até chegar esse momento a cura estava em você, não estava no outro. Então aqui fala desse progresso espiritual, que eu começo a respeitar as minhas necessidades. Então eu observo aquilo que acontece no meu interior e faço o meu melhor para manter uma atitude positiva na minha vida. Eu tenho fé nas minhas capacidades e forças internas e hoje cresço e melhoro a cada dia. Hoje a opinião de Deus sobre mim é a única opinião que importa. Então aqui houve, para mim, essa pessoa é você, né? Porque quem chega ao meu vídeo normalmente está nesse progresso, né? Dessa jornada de evolução. Então aqui é como se eu estivesse falando para você. Você cresceu espiritualmente falando. Você está conectado ao divino, aos seus mentores, não importa a religião. E você entendeu que era tudo sobre você. Era tudo sobre a sua caminhada, sobre a sua cura. A pessoa veio somente segurar um grande espelho na sua direção, mostrando: olha o que você precisa curar. Não era para te fazer sofrer, não era porque a pessoa não vale nada, não presta. A pessoa e as relações que normalmente nós temos é para trazer esse entendimento de eu ser uma pessoa completa em mim. E não quer dizer que não precisemos de uma relação. Eu acredito que nós somos seres sociais, né? E isso mostra que o caminho é estarmos unidos, mas não em qualquer relação, não com qualquer amizade, família, amizade, seja lá o que for. Aqui mostra que quanto mais curado eu tiver, melhor serão as minhas parcerias, inclusive no amor. Então, quando eu entendo que o meu progresso aqui era espiritual, eu entendo que o outro não vai fazer qualquer cura por mim, nenhum passo por mim. Eu vou cuidando da minha vida como se eu estivesse arrumando a minha casa. Isso é como se eu fizesse na minha própria vida. Eu arrumo essa vida, o que passa aqui dentro, para poder estar, vamos dizer, com a casa arrumada, com essa minha casa espiritual, que é esse corpo, que é essa vida, essas escolhas, para poder receber esse amor, que chega assim, né? Essa pessoa arruma os conflitos, né? Organiza a própria vida. Cadê a carta aqui? Sai desse momento aqui, para entender que a vida não vai esperar pausar para ela se movimentar, que ela vai, né, viver um romance apesar das batalhas, inclusive se unindo a alguém que está equilibrado, né, espiritualmente falando, mentalmente falando, para receber essa união e eles começarem então esse amor, que fala que é o começo e fala que é um começo afetivo. Então houve um progresso aqui e está havendo um progresso. O movimento foi esse, cada um curar um pouquinho de si, tá bom? Agora eu vou arrumar a mesa e vou tirar para quem escolheu sobre novo amor. Vamos lá continuar aqui com quem escolheu o grupo de novo amor. Trouxe aqui outro deck de tarô, pra gente não puxar a mesma energia. Então eu trouxe aqui agora o tarô Diário de uma Bruxa e vou fazer a primeira pergunta aqui para quem quer saber de novo amor. A
primeira pergunta que eu vou fazer é o que eu busco nesse novo amor, nesse momento de vida. Então vamos lá, o que eu busco para esse novo amor nesse meu momento de vida? Vou tirar aqui uma carta para essa pessoa e uma carta para você. Então a carta dessa pessoa, Rainha de Ouro, Rainha de Ouros. E a sua carta, a carta da força. O que eu busco, né, nessa pessoa e o que essa pessoa está buscando? Aqui são duas pessoas que estão buscando por um momento de mais força, né? A gente pensa na Rainha de Ouros, ela tem tudo na matéria, né? Inclusive é uma pessoa firme, né, para se ter uma relação, né? E aqui a carta da força é alguém que doma o seu próprio ego, que entende agora que não quer mais ficar de joguinhos, que não tem mais tempo a perder. E aí essa pessoa está trabalhando nesse ego, né? Aqui a bruxinha está manifestando aqui na varinha dela tudo que ela deseja e sabe que quer na vida, né? E do outro lado entendendo qual é o papel dela nisso, né? Qual é a função dela nessa história, nessa busca desse amor. Então essa outra pessoa também pode ser que ela esteja num momento de vida melhor, né, financeiramente falando. A Rainha de Ouros traz essa energia de alguém que não precisa de nada. E aí, imagina, o melhor momento para você encontrar um amor, né? Porque você não depende de alguém financeiramente falando. É uma pessoa que pode trocar com você, né? Se vocês vão viajar juntos, uma pessoa que pode chegar junto e dividir. Então é muito bacana isso, né, de você atrair para sua vida, né? Agora a segunda pergunta é: que tipo de vínculo costumo construir quando me apaixono? Aqui para essa pessoa saiu 4 de espadas e para você saiu 4 de paus. Olha que interessante. Essa pessoa quer paz. Essa pessoa talvez esteja no momento, nessa Rainha de Ouros aqui, esteja no momento de descanso, de que trégua, sabe? Não quero relacionamentos. Que tem gente que fala assim, quando a gente é novo, a gente quer alguém que traga confusão, barulho. E quando a gente está mais madura, a gente quer alguém que traga paz. Então essa pessoa está assim, trabalhando na sua própria matéria, né, construindo aqui o seu império e descansando a mente. Então aqui me fala também de uma pessoa que está sozinha há algum tempo, né? E de outro lado tem alguém, né? Aqui 4 de paus fala de um certo conflito. Aqui está tendo um conflito entre essas pessoas aqui. Tem gente também que fala de casamento, né? Mas aqui me vem como se fosse um evento. Aqui tá ela entre as amigas, né? Um evento feliz. Mas é que como se ela estivesse se libertando de correntes, né? Elas estão fazendo aqui uma poção juntas. E todos os gatinhos dela aqui. Tá tendo um certo conflito aqui entre elas. Então, apesar de 4 de paus falar sobre celebração, aqui também fala que mesmo, né, é uma pessoa também, talvez, aqui você, né, ou outra pessoa, você vai ver qual energia você se encaixa melhor, que tá lidando com isso, inclusive de se retirar dessas energias de, não quero saber de conflito familiar, minha família tem, né, tem muita treta, eu não quero isso agora, eu quero paz. Então a sensação aqui, a energia é que vocês estão na mesma vibe. Pessoas que procuram por paz. Então aqui são pessoas que não querem mais conflitos, não querem mais, né, treta de outras pessoas. São pessoas realmente que estão num momento bom de vida, né, tranquilo. A terceira pergunta aqui: o que evito, o que preciso evitar para não repetir padrões antigos com essa pessoa? Então, o que eu preciso evitar aqui nessa relação para não repetir os padrões antigos das relações que eu já tive? Para você e para essa pessoa. Vamos lá. Primeiro para essa pessoa. Aqui é a página de espadas. Na energia dessa pessoa e na sua, a carta do julgamento. Aqui talvez você esteja manifestando relações parecidas. Aqui tem 2 energias para mim. Uma que pode ser alguém do seu passado, que você esteja manifestando, só que com um novo olhar, como se essa pessoa viesse transformada. Aqui essa pessoa, né, tá vindo numa vibe muito boa, que ela tá tocando um instrumento e vivendo a vida, né, vamos dizer assim, curtindo o momento presente. Então, se for uma pessoa do passado, uma pessoa que está agora num novo formato, aí você precisa saber se você vai querer. Ou se for uma pessoa nova, pode ser que você esteja atraindo padrões que você já tenha tido, só que como você está lidando, né, com esses conflitos e cuidando disso, se esse padrão chegar de uma forma errada, você não vai querer.
como talvez você já tenha aceitado no passado. E essa pessoa, a carta Página de Espadas fala sobre isso, né? Fala sobre uma energia, primeiro, de alguém imaturo, mas também fala sobre essa energia de alguém que está pronto para agir. Então, essa pessoa, se ela estava sozinha há algum tempo, ela agora está pronta para agir na direção desse encontro, na direção desse novo amor. Então, talvez você vai encontrar essa pessoa, né? Aqui ela está com uma planilha, está com livros, está seguindo a intuição e, ao mesmo tempo, um planejamento. Aqui tem a mochila dela, né? Com esse canudo aqui como se fossem os planos, e a intuição dela que é representada pelo gatinho. Então ela que estava sozinha há algum tempo, talvez trabalhando, né, na sua matéria, trabalho, estudando, aumentando, né, essa parte material, agora está pronta para agir, né, está pronta para começar algo no amor. E você vai encontrar essa pessoa com uma vibe boa. Se você acreditar, pode ser que essa pessoa... A carta do julgamento sempre me fala como se fosse você ter possibilidade de olhar para algo conhecido de um novo formato. Se você não conhece essa pessoa dessa vida, pode ser, que se você acreditar, né, pode ser pessoa de outra vida, que venha com esse formato, que você fala, poxa, eu conheço essa pessoa há pouco tempo, mas eu tenho uma sensação de familiaridade com essa pessoa, tá? Então aqui é o que vocês precisam evitar, né, para não repetir os padrões antigos. Aqui parece que houve a cura, né? Essa pessoa que se aproxima não tá igual. Então aqui houve uma cura. Então não parece padrão repetitivo. Mas se você sentir que esse algo familiar é algo que fale de alguma ferida, você pode conversar com essa pessoa, né? E aí é que a gente vê que eu estou curada, se essa pessoa ou você está aqui sozinha há algum tempo, eu tô curada, mas estou sozinha. E quando eu tô numa relação, aí eu vou ver assim, tá valendo, o jogo tá valendo. Como é que eu vou colocar tudo que eu aprendi tecnicamente falando sozinha agora no vamos ver, né, numa relação. Então aqui é como se você agora com essa pessoa tivesse possibilidade, como se uma parte fosse o treino, né, como jogadores que estão treinando ali, estão fazendo gol, mas vamos ver agora na Copa para ver se o gol sai. É tipo isso, né? Então esses padrões que vocês vão ver agora é se vamos ver se questões financeiras aqui podem servir de conflito, porque talvez no passado pode ser que tenha sido motivo. Tudo isso aqui que vocês vão viver agora vai trazer sensações do passado, que vocês podem olhar para isso agora de uma forma mais madura, como se você tivesse tido tempo para pensar. As duas cartas que saíram aqui foi a carta do Rei de Paus e da carta 10 de Paus. Aqui, falando sobre esses fardos, né, que uma das pessoas levava sozinha, e outra desse Rei de Paus, que agora está planilhando, é uma pessoa, né, sai aqui dessa energia de Página de Espadas, né, que está ali no início, como se tivesse tido inclusive um avanço, né, na maturidade. E a pergunta que eu quero trazer agora é, além dos padrões, né, se eu estava trazendo um padrão familiar, o que eu preciso reconhecer em mim para, cuidando disso aqui, poder viver algo saudável? Aqui a primeira carta que me fala é de me livrar de fardos. Esses fardos podem ser tanto pessoas que atrasam a minha jornada, tá? Família, amigos, né? Papo de a gente ficar muito ouvindo o conselho das pessoas. Isso pode ser que, né, seja um momento para você rever isso. E também de deixar o que é do passado no passado, né? Às vezes você traz dores do passado que você leva como se fossem bolas de ferro. Olha que dificuldade essa bruxinha tem em subir essa montanha, porque ela tá levando coisa demais, ela precisa de uma vassoura só. Aí você fala assim, mas se lá em cima do morro tiver outras bruxas precisando, cada uma que venha buscar. Então aqui você sai de um padrão, você sabe que para ter uma relação saudável agora, você precisa deixar que cada um cumpra seu papel. Né? Saiu um pouco parecida com a energia do amor afastado, para quem estiver se relacionando com alguém no passado, pode ser que tenha informações lá. Você entende que você não precisa mais, né, levar fardos desnecessários, inclusive porque você vai subir a montanha. Se a montanha já é a nossa vida, mostrando os desafios, aqui eu vou levar somente o necessário, né, como o louco que leva somente aquela trouxinha. E aí, do outro lado, o que eu preciso reconhecer é que para ter uma relação, esse Rei de Paus traz essa energia de alguém que é organizado. Nós entendemos a vida de uma forma muito romântica, né? Principalmente pessoas de 40, que tivemos muitas influências dos filmes românticos.
as meninas do filme da Disney, de desenhos, né? Então foi uma época que a gente teve um olhar mais romântico da vida e que achava que a relação era algo intuitivo, e não é. A relação é algo que eu estudo. Se eu estudo para ter uma língua, se eu estudo para ter uma promoção no trabalho, se eu estudo para me desenvolver, né? Se eu faço faculdade estudando, qualquer coisa que eu queira fazer, eu preciso estudar. Porque para uma relação eu não preciso estudar, é intuitivo. Não é. Então aqui me fala que essa pessoa, você ou essa pessoa entenderam que não é algo, né, que vem da minha intuição. Meu Deus, como agir? Eu posso até buscar informações ali, mas eu preciso estudar mente humana, neurociência, né? E tudo muito para eu entender os meus passos, não para eu ser um exímio conhecedor de neurociência, né? Ninguém que vai se relacionar somente se souber disso a fundo. Mas quando eu entendo os padrões, o tipo de apego, feridas emocionais, o quanto isso interfere numa relação, eu consigo entender, tipo assim, entendi como o jogo funciona. Então agora eu tenho a técnica e vou ser colocada à prova agora, como se eu fosse testar os meus conhecimentos. Então aqui me fala esse momento de eu entender e compreender que eu não preciso levar mais fardos e que as relações não são tão intuitivas quanto eu achei que fosse. Achei essa leitura mais rápida que a outra, apesar de ter tirado bastante cartas aqui. Eu vou tirar uma energia aqui de conselho final. Eu fiquei com vontade de tirar uma carta do Osho. Agora para o casal aqui, né? Para esse casal que se forma agora, que está começando agora, ou se for aqui uma reconciliação, é algo que você queira. A ganância. Quando a gente tem momentos que a gente quer tudo, né? Eu quero ter tempo para me dedicar a um projeto, eu quero ter tempo para me dedicar a alguém, ter tempo para arrumar minha casa, pintar minha casa. Aqui fala o seguinte: enquanto essa pessoa não chega, você pode ir cuidando de coisas, né, que estão ali a serem feitas. Então, eu tenho que estudar uma matéria, eu vou ter agora um início de ano, eu vou ter uma prova para ser colocada em alguma determinada profissão ou estudo, talvez uma prova de avaliação, só para saber o nível que você está. A gente não tem tempo para tudo. Nós temos 24 horas no nosso dia e passamos grande parte desse tempo dormindo. Então, eu tenho X de tempo que eu tenho que trabalhar, me desenvolver, descansar, cuidar da minha família, cuidar de mim, comer bem, me levar para fazer uma atividade física. Entende? Quando eu vou ali vivendo a minha vida com esses projetos, eu entendo que preciso gastar energia somente com as pessoas que valem a pena. Eu não tenho tempo para ficar desperdiçando a gente. Então aqui é como se você tivesse que focar naquilo que é importante, porque para desenvolver uma relação como você quer, você precisa ter tempo. Então assim, eu não tenho tempo, que todo meu final de semana está tomado porque eu tenho um curso de inglês. E como é que você vai ver essa pessoa? Então aqui me fala como se você tivesse essa ganância, me ver como energia de tempo, que você pudesse ir cuidando das coisas que são importantes para você, para também liberar tempo para se dedicar a essa relação. Se você quer estar numa relação, você precisa se dedicar a ela, né? E talvez não dê tempo de você abraçar tudo, tá? E se não for para você, pode ser que seja a energia dessa pessoa, né? De ela ir cuidando de coisas na vida dela para poder estar disponível, então, e poder te dar atenção, né? Principalmente no início, que requer que a gente conheça o outro, né? São momentos importantes, né, nesse passo inicial. E a carta de conselho para você saiu a descoberta. Olha que legal, quando a gente pensa numa relação, é isso, né? Você descobrindo o outro. Inclusive, se for retorno de alguém, se você aqui que estiver falando sobre uma reconciliação, fala que vocês vão ter que se olhar de assim, é como se vocês fossem começar de novo. E é claro, eu vou começar de novo com alguém que eu conheço, ou seja, eu gosto do que eu já conheço. Aqui nós estamos falando de uma relação boa, e que não continuou por conta da vida, das escolhas. Então, se essa pessoa volta para minha vida e eu quero renovar isso, eu vou ter que descobrir essa pessoa de novo. Quem é essa pessoa com essa cabeça, com essa idade? O que aconteceu na vida dela? Que conhecimento isso trouxe, né? Então, é como se fosse uma nova possibilidade de vocês se olharem. Fala assim, descoberta. Hoje eu libero as minhas noções pré-concebidas, olha isso, convicções e crenças antigas. Em vez disso, busco novas ideias, inovação, possibilidades infinitas. Eu sou adaptável. Sou capaz de ver para além das minhas limitações prévias ao descobrir mundos maiores dentro de mim. Então aqui fala que, imagina se eu for olhar para essa pessoa, não, eu já conheço, eu sei quem é. Como é que eu vou deixar que essa pessoa me mostre o que ela aprendeu,
né? Tudo que a transformou nesse período que ficamos afastados. Se for uma pessoa nova, como é que eu vou receber essa pessoa na minha vida com ideias pré-concebidas das relações anteriores? Não vai dar certo. Então aqui me fala para você ir para esse novo sem nada, aberta ou aberto a descobrir o que essa nova coisa vem trazer. Seja essa nova coisa algo do passado que você queira viver de uma forma renovada, ou seja um amor novo que você entenda que quer se abrir para isso, né? E eu desejo sorte para vocês, que seja um amor gostoso, mas que você entenda que cada desafio que surgir não é porque não é a pessoa para você, é porque a vida, esses ajustes para estar junto realmente pode trazer conflitos. E é só vocês irem galgando um passo de cada vez para construir a relação que você sabe que merece, tá bom? Deixo vocês com um beijo. Agora eu vou trazer a leitura para quem escolheu que está numa relação. Vamos lá. Eu vou primeiro puxar uma energia aqui pra gente entender qual é a energia desse casal. Aqui eu tô tirando para pessoas que já estão juntas, seja algo inicial, ou seja, né, às vezes um casamento, uma relação mais sólida. Esse barulho do fundo é do ventilador. Tá insuportável o calor no Rio, não tem como ficar desligado. Saiu energia do universo falando o seguinte: sou um instrumento único da criação eterna. Aqui, quando a gente pensa nessa relação que está sendo construída, é como se eu fizesse parte desse todo, né? Todo mundo está aqui para essa evolução, para essa caminhada humana. E cada pessoa que está na minha vida são as pessoas que precisam estar, porque através delas, por meio delas, eu vou ter a lição que eu preciso. Então, seja alguém da família do outro, seja esse outro com essa história própria, né, que essa pessoa traz para dentro dessa relação com tudo que essa pessoa viveu. Esse universo de coisas que somos cada um de nós agora somados nessa vida que estamos tendo. Então, isso por si só pode ser razão de conflitos, né? Então aqui é como se pedisse a você, trouxesse uma energia de ter paciência com essa construção, né? Essa vida a dois que se cria. Eu preciso entender que o outro traz um universo próprio. A leitura que esse outro fez, da forma que isso foi criado, a leitura que essa pessoa passou, que essa pessoa fez de acordo com os trabalhos que ela teve, com as empresas que ela trabalhou, com os amigos, com a família, com o lugar, né? Às vezes um lugar só determina muita coisa. Então é como se você tivesse que entender agora, para entender o conflito ou conflitos que vocês possam estar tendo, de que cada pessoa é um universo. Então às vezes eu venho com as minhas demandas, com as minhas situações, sem entender que dentro do outro também está acontecendo, né, movimentos, e que isso às vezes interfere, tá? Então eu vou começar a trazer, eu trouxe um baralho diferente para não repetir aqui a energia, e vou perguntar qual é a dinâmica que predomina nessa relação hoje? Qual é a dinâmica que predomina nessa relação hoje? Vou tirar uma carta aqui do tarô. Se eu precisar, eu vou tirar o baralho aqui. Então, o que predomina nessa relação? Aqui alguma coisa aconteceu, ou está prestes a acontecer. Então, essa demanda que a torre traz é como se algo já estivesse mostrando que ali... Eu vou dar um exemplo com uma coisa da casa. A casa é uma coisa que você precisa ter manutenção, né, sempre. Vez ou outra, você tem que consertar a pia, uma luz que queima, um cano que vaza. Isso não quer dizer que a casa precisa ser, né, então vou sair dessa casa. Não, eu preciso consertar aquilo que não está bom. Aqui parece que essa torre que surgiu aqui entre vocês trouxe uma energia de que a luz estava piscando e vocês, em vez de comprarem uma outra para deixar de reserva, vocês deixaram ficar tudo escuro. E aí quando o breu se instala, né, e eu vou fazer associação com conflito de casal, fica tudo mais difícil. Então, se eu entendo que nós temos problemas, por exemplo, com finanças, com rotina, essas coisas precisam estar assim, acessíveis e em organização com esse casal, para que isso não traga um conflito pesado, para que isso não traga um conflito de quase um rompimento. Como se você olhasse para essa energia dessa torre, entendesse que é hora de uma arrumação na casa, uma manutenção. Às vezes a casa requer uma obra um pouco mais profunda. Então aqui a torre me vem lembrar para esse casal, olha que interessante, aqui tem uma mão apontada e essa mão tem um terceiro olho.
como se essa pessoa que julga, seja você ou o seu parceiro, que julga, que a culpa foi sua, porque a gente atrasou uma conta e veio uma multa grande porque você, esse julgamento é a própria pessoa que se avalia nesse tal universo que é essa pessoa. Às vezes, para essa pessoa, dever uma conta é algo tão pesado que ela coloca na relação de vocês o peso como se ela tivesse esquecido. E às vezes a sua forma de organizar é: meu Deus, eu pago a multa então. Tudo bem, foi eu que esqueci, eu pago a multa. Sabe, às vezes você tem uma forma de resolver isso tão leve que você tem que entender que o outro está sofrendo essa situação porque ela enxerga dessa forma. Então, quando eu entendo que eu sou o universo, o outro é o outro, eu entendo que essas pequenas torres que acontecem na casa é para que a gente possa se ajustar mais. Então, já que você esquece de pagar a conta, vamos deixar essa função comigo? Eu deixo o mercado com você, sabe? De pequenos ajustes. Então, aqui para não se fazer drama além do necessário, porque já é duro a rotina. A rotina de um casal, mesmo aqueles que não moram juntos, é uma rotina que começa a esbarrar em cansaço, em grana, em família interferindo. Então, há uma demanda aqui, que para mim está dentro desse universo todo aqui que eu estou falando, que traz uma sensação de que eu preciso compreender que o outro traz as próprias questões e de não trazer para mim. Não é pessoal. Então, se essa conta atrasou, estou dando um exemplo aqui, podem ser vários fatores. Então então a partir de hoje eu fico com a conta e você fica com outra rotina da casa, porque eu esqueço mesmo e aí eu vou ter que ficar pagando multa, você vai ficar chateado, pronto aí. Sabe? Então, há um reajuste aqui. Então, há uma necessidade nesse casal, seja vocês morando juntos ou não, de reajustar algum assunto aí, mas tentando olhar por um lado que não seja tão dramático, tá bom? A segunda pergunta que eu faço é: essa relação, o que ela desperta dentro da minha consciência? O que essa relação, às vezes, me traz aqui e que eu não consigo entender? E que, né, por exemplo, esse exemplo da conta, a pessoa tá ali num mau humor terrível porque ela já sofreu quando era, sei lá, ela viu os pais brigando por causa de dinheiro, sabe? Então aqui é uma situação dessa de você trazer para si uma coisa que é a ferida do outro. Então aqui o que essa relação desperta em mim, conscientemente falando? Aqui fala da lua. Fala o seguinte: eu não sei onde eu estou pisando. A carta aqui da lua nessa energia fala como se fosse uma ilusão. Meu Deus, eu não sei com o que eu estou lidando. E isso para mim é que você precisa olhar entendendo que a gente vai conhecendo o outro à medida que o outro começa a se despir pra gente, emocionalmente falando. E isso acontece no dia a dia. Então vamos dizer que na relação de namoro eu não estava vendo que o outro era inseguro com relação às contas. E aqui a gente morando junto, nossa pessoa, ela pira, ela surta por conta de dinheiro. E eu vou ver isso agora porque a imagem que eu fiz dessa pessoa quando eu namorava me trouxe uma certa ilusão. Aí você fala assim: não, aqui eu já conheço essa pessoa há algum tempo. Então existem fatores agora que estão sendo revelados por você, para você, melhor dizendo, através dessa torre, para que você conheça então que nesse ponto, nesse assunto, nesse aspecto, a pessoa então não tem tanto jogo de cintura para lidar com aquilo. E aí vocês podem olhar para isso de uma forma tranquila, ajustando a rotina, ou vocês podem criar um escarcéu por conta disso. E tem casal que rompe por conta disso, né? Por conta dessa emoção exacerbada. Então aqui pede tipo calma. A torre faz parte para vocês irem ajustando aquilo que melhor conversa com vocês na divisão da rotina, para que não tenha, para que possa evitar certos tipos de conflito, tá bom? E vou trazer uma outra carta aqui: o que pode fortalecer o vínculo de uma forma madura e verdadeira. Então, como vocês podem fortalecer esse vínculo de vocês nesse momento, né, de torre, de uma forma madura e verdadeira? Uma carta. Saiu a carta do 9 de copas. Aqui, olha que interessante, a carta 9 de copas fala de sensação de desejos realizados. Aqui me parece uma pessoa muito calma, né, sentada no sofá. Imagina, agora olhando somente para a figura. Essa pessoa não está ali tentando, né, sanar e corrigir, organizar a casa. Ela está em paz, porque ela sabe que merece colher essa vida cheia de amor. Então, essa paz que vem na vida de vocês agora, depois dessa torre, desses pequenos ajustes, vai trazer um momento de calma, de paz entre vocês, né?
Por quê? Porque uma das pessoas olha para isso e fala assim, isso aí é coisa dele, né? É coisa dela. Nossa, ela fica bem desestabilizada quando é coisa de dinheiro. Então deixa o outro se organizar, deixa o outro resolver esse próprio universo que o outro é. E que o outro acaba trazendo para a relação, entendendo que aquele problema, apesar de ser nosso, o peso que foi colocado ali não é meu. Então eu estou aqui em paz, né? Eu estou aqui em paz, entendendo que eu mereço uma relação tranquila, feliz, com amor. E que para isso eu preciso deixar o outro também digerir certas emoções. Para não só conhecer quem está do meu lado, mas para deixar essa pessoa entender que esses conflitos fazem parte, né? Não tem uma relação sem conflito só porque a gente se ama e se quer. É ajuste a todo momento, como essa casa que requer manutenção. Relação é isso, é uma casa que requer manutenção. Se você for muito rico e puder sair da casa toda vez que tiver que fazer a manutenção, ok. Senão você precisa lidar com isso, trocando a luz, trocando o cano, chamando alguém para verificar a descarga, essas coisas que acontecem, tá? Então eu não senti necessidade de trazer outras cartas. São leituras assim, bem mais equilibradas e mais objetivas, né? Então vou pedir aqui uma carta que pode servir de conselho a esse casal para esse momento de torre, desses ajustes aqui. Vou pedir uma carta final de conselho para esse casal. Aqui sai a carta da totalidade. Aqui, essa pessoa, ela tá costurando esse manto. Aqui parece que parte do manto é dele, né? Mas isso aqui é só a parte de trás. O manto dele realmente é o vermelho. Inclusive me lembra, né? Falando dessa cura, desse amor, da entrega, desse entendimento, desse equilíbrio na vida afetiva. Mas também fala da cura que está tendo aqui, né? As pessoas estão costurando, ou seja, aquilo que rasgou não precisa ser jogado fora. Pode ser consertado, remendado. E o remendo, diferente do que a gente acha, eu vim trazer uma ideia que eu tive, que é o seguinte: quando a gente vê aquela coxa de retalhos, às vezes as avós fazem, às vezes a gente consegue comprar naquelas feirinhas mais rústicas que as pessoas vendem, né, o que elas próprias criam, né, criações próprias. Essa coberta de retalhos, ela é feita com vários pedaços de tecidos diferentes. Você fala assim, isso não vai ficar bom, não é possível, isso não vai ficar bom. Tem que combinar. Só que quando monta tudo aquilo e você vê a totalidade, você vê tudo construído, você fala assim, nossa, que linda. Então aquilo que era diferente, que era um tecido, e se juntou com vários pedaços de outros tecidos para se compor essa coxa de retalhos, no final ficou belo. Então aqui é como se cada um de vocês trouxesse para essa relação o próprio universo. E parece que vai dar uma confusão, que não vai dar nada certo, mas quando você costura, você fala assim, olha, ficou bonito. Então aqui é um momento de reconstrução. Vocês estando juntos há pouco tempo, ou estando juntos há mais tempo, e aí tanta a dinâmica recém-dinâmica, quanto a dinâmica que já tem algum tempo, requer emendas diferentes. Né? A pessoa que está ali numa relação tentando, né, casei agora, vim morar junto, a gente está tentando ter uma convivência maior, vocês vão sentir necessidade de ajustar situações naquela rotina nova. Então assim, se você estava na sua casa ou estava na dela, você entende agora onde vocês vão colocar a pasta de dente, a escova de dente, pode ser um problema. Então vocês vão trazer isso para a vida de vocês e calma, a gente está construindo uma vida, vamos então escolher um lugar que todo mundo goste de deixar a escova de dente. E aí vocês vão, né, dando contorno a essa história. Se vocês já estão num casamento há algum tempo, vocês precisam reajustar isso, porque às vezes aquele combinado lá na frente não faz mais sentido agora. E é tal casa que pede manutenção. Tá tudo bem. Eu não preciso sair da casa, nem trocar a casa, nem vender a casa. Preciso só fazer manutenção. Então olhe pontualmente para aquilo, em vez de falar, meu Deus, tá vendo mais um problema entre a gente. Não, é a sua pia que tá pingando. Então, olhar isso de uma forma pontual para não fazer drama além do necessário, porque a rotina em si já é pesada. Amar os seus conflitos, os seus dramas já é pesado. Então, que você possa compreender, né, que faz parte, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, mas tudo é a forma que a gente vê, que tem a ver com aquele universo que eu falei da primeira carta que saiu. Agora eu vou tirar uma mensagem final para esse casal, que fala sobre o confiante. Fala, hoje eu confio em Deus, e não importa o que aconteça, à medida que meu dia se desenrola, eu me lembro e permaneço em harmonia. Eu vou manter o meu senso de humor, me concentrar no amor de Deus por mim
e assim minimizar o drama, eu falei do drama, né? E aumentar minha força espiritual interior. Então aqui me fala de eu entender que esse drama, aqui tá essa pessoa, né, nesse morro tão colorido, cheio de vida, que é o universo de cada um. Um tem um universo mais cinza, mais nublado, com uma garoa fina. O outro é colorido, com flores. Então aqui me fala como se fosse... Eu preciso entender que o universo do outro não é colorido como o meu. A forma que essa pessoa foi criada, que trouxe também aquela potência dessa pessoa junto com a minha, nossa, a gente se complementa ali de uma forma legal. Não que a gente dependa do outro, mas assim, eu mostro o colorido da minha vida para ele, ele mostra que também é bonito, cores neutras, sabe? E aí vocês se fundem ali, não no sentido da dependência, que eu falei até no vídeo, na opção anterior, mas de um fundir de, deixa eu conhecer o seu universo, deixa eu ver como é que você enxerga a vida, deixa eu te mostrar que aqui não precisa de drama, e você mostra onde eu preciso ser mais organizado, entende? Cada um mostrando o seu próprio mundo, para que assim vocês sigam confiantes, sabendo que a relação, que é a tal casa, não precisa ser vendida porque tem problema, é só vocês fazerem a manutenção, tá bom? Então deixo vocês com essa mensagem. Reforço aqui a minha gratidão a todos que estão aqui. Ainda estou um pouco entupida, mas já estou bem da virose. Agradeço a todo mundo que mandou mensagem carinhosa, que torceu por mim. E torço para que cada mensagem dessa traga um entendimento sobre as suas vidas e possa contribuir com a jornada de cada um de vocês. Deixo aqui um grande beijo e até breve.